A paz do Senhor, meus irmãos. Esta noite, nosso culto de doutrina, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, dá um tempinho para você abrir aí. Mateus, capítulo 13, versículo 8. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e 30 grãos por um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, esse privilégio de estar semeando a tua palavra, de falar, Senhor, do teu poder e da tua graça. Assim, nós pedimos a ti que aos ouvintes que possa estar escutando, possa ser gravado nos seus corações as tuas leis, os teus princípios, e que eles possam guardar com muito amor, e que no decorrer da mensagem o Senhor possa estar falando aos seus corações através de tudo que for dito aqui nessa noite. Senhor, é assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo contava com muita frequência parábolas, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia e usava para ilustrar as verdades espirituais. Deus colocou em nossas mãos sementes que devem ser plantadas, mas essa semente deve ser plantada com critérios. E a parábola do semeador nos mostra isso claramente. A história em si é simples, de um trabalhador ou de um trabalho do semeador que coloca a semente no solo. Uma vez que a semente foi deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso, o seu trabalho é importante. E aqui a gente já começa falando alguma coisa. Quando nós recebemos a palavra de Deus e guardamos para nós, é semelhante exatamente àquele que deixa a semente no celeiro. E aí não tem condição de produzir uma safra. Outra coisa é que nós precisamos saber é que o semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Nada nos fala sobre a sua paciência, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. E a colheita, meus irmãos, depende da combinação do solo com a semente. Aplicando isso espiritualmente, nós, os seguidores de Cristo, nós precisamos estar preparados para ensinar a palavra de Deus. E a gente encontra o texto que diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 7. Vejam que uma safra depende das respostas à palavra de Deus. Isso é decisivamente importante. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, criar hábitos para meditar nas Escrituras. A palavra tem que habitar
em nossos corações. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensine, instrua uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Vejam que a palavra de Deus, ela precisa plantar ou ser plantada em nosso coração, mas para isso, Tiago nos diz, portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual podem salvá-los. Querido, temos que permitir que as nossas ações, nossas palavras, as nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Vejam que a lei da semeadura está presente em várias esferas de nossas vidas. Quando mencionamos a semeadura, imediatamente associamos a palavra de Deus como semente natural. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. Esta lei atual da vida daquele que conhece os princípios do reino e na vida dos que ignoram. Em Mateus capítulo 5, 45 diz o seguinte: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem mal. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daqueles que ouvem. Vejamos que ele fala: não semeie em terra pisada, beira do caminho. Os recursos de Deus que Ele te dá não podem ser e não devem ser investidos em qualquer lugar. Não semear entre pedras. A semente não tem como gerar raízes. Somente precisa de terra. Semente não germina e não dá fruto no meio das pedras. Semear em terra que dá fruto. O que você traz à casa do Senhor é como um investimento ou como uma esmola. O que você traz à casa do Senhor é como obrigação ou como uma devoção. O que você traz à casa do Senhor é como gratidão ou como alegria? Ou por constrangimento, porque te pediram? Veja que em 2 Coríntios 9, 7, nos diz que cada um dê uma oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Paulo pergunta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim: se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se isso não fosse possível, ele não faria essa pergunta dessa. Porque ele mesmo diz que cada uma semente gera de acordo com a sua espécie. Aquele que está sendo instruído na palavra de Deus deve ajudar a sustentar aqueles que vivem da obra. Assim, o ministro pode esperar ser sustentado pela congregação.
ele semeia a boa semente da palavra de Deus e colhe o sustento. Talvez nenhum princípio bíblico seja tão deturpado como o princípio da semeadura e da colheita. Muitos pensam que é algo mecânico. Dê um Fusca e ganhe uma Mercedes. Dê uma camiseta e ganhe um terno. Isso é errado, meu irmão. Simplesmente não funciona assim. É a minha preocupação, porque hoje muitos poderiam estar sendo abençoados com este entendimento de que nós precisamos semear boas sementes, mas infelizmente eles não entenderam ainda, eles não compreendem a lei da semeadura e estão perecendo numa vida de miséria, de um passo para frente, outro passo para trás. E alguns dão o dízimo ou oferta por obrigação, o que é errado. Mas os outros ofertam e dizimam para tentar manipular Deus, o que é pior. Querem transformar o gasofilazo numa roda da fortuna celestial, onde ele deposita uma oferta e recebe outra, dando tanto de volta. Pessoas com essa motivação nunca prosperam. Elas vivem olhando para os outros prosperando e fica para trás, pois não há compromisso com a obra do Senhor. Há muitos que não têm a sensibilidade de que quem está na igreja precisa contribuir com amor, porque tem as despesas da igreja. E nós não recebemos contribuições de governo. Então quem tem que bancar são os irmãos. Queridos, a nossa motivação é fundamental. Devemos estar dispostos a dar, mesmo que não recebamos nada em troca. Porque se não for bem compreendida a lei da semeadura, se torna apenas uma desculpa para a cobiça e a ganância. Uma das imagens mais usadas por Jesus para definir o reino de Deus foi a da semente. O reino de Deus funciona de acordo com o princípio do semear e colher. Em todas as áreas da nossa vida, nós semeamos e colhemos. Se você semeia ódio, você vai receber ódio. O Senhor disse que Ele mesmo era a semente. Em João, capítulo 12, versículo 24, Ele afirma: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se algum grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Veja que assim podemos refletir e aprender. Se quisermos colher vidas, temos que semear primeiro na nossa vida. Jesus, quando morreu por nossas vidas, ele deu a sua vida, ele era como uma semente que estava morrendo e gerou muitos outros filhos de Deus. Jesus também disse que a semente é a mensagem de Deus, Lucas capítulo 8, versículo 11. Isso significa, meus irmãos, que temos que falarmos. Veja, se não pregamos a cura às pessoas, não serão curados. Se não pregarmos salvação, as pessoas não serão salvas. Se não pregarmos a prosperidade às pessoas, não serão próximas. Se não pregarmos às pessoas que elas têm que semear, não poderá prosperar. Se o agricultor não plantar o milho, ele não vai colher milho. Quando falamos a palavra de Deus, as palavras se tornam semente. Além disso,
nós, os filhos de Deus, também somos semente. Ah, pastor, nós também somos semente? Em Mateus capítulo 13, ele diz assim: o tesouro, o terreno é o mundo. As sementes são boas. Ele diz assim: o terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. A nossa vida é uma semente. Todavia, Paulo diz claramente que o nosso dinheiro é semente. Ele fez essa afirmação no contexto da oferta aos crentes na Judéia. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, quando ele diz, versículo 6, lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Versículo 7. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Muitas vezes, irmãos, a gente contempla pessoas se arrastando. É aquela pessoa que eu dou, não dou, faço ou não faço, um pé na frente, outro atrás, eu digo e não digo. Então essas pessoas, elas vivem numa situação de cochear dois pensamentos. Nós falamos na mensagem anterior sobre esses dois pensamentos, que um agrada a Deus e outro desagrada. O que concluímos é que a nossa vida e o nosso dinheiro são semente. Aquele que está semeando o seu dinheiro e não semeou na sua própria vida e na obra de Deus, está mentindo. A semeadura daquele que não tem compromisso, porque é insensível à obra de Deus e o reino de Deus. E ele faz de uma outra maneira uma tentativa tola de fazer uma barganha com Deus. Mas aquele que semeia na sua vida e traz o seu dinheiro junto, se converteu verdadeiramente, não tem apego, porque ele sabe que Deus é a fonte que supre as suas necessidades. E não ousa ser infiel, avarento, porque sabe que Deus é o Senhor da sua vida. Existem semeaduras naturais, mas existe também semeaduras espirituais. A nossa vida espiritual é como uma propriedade rural onde podemos cultivar duas lavouras, a da carne e a do espírito. O que colheremos vai depender exclusivamente da qual lavoura nós estamos cultivando. Como podemos esperar colher fruto do Espírito se não semeamos no campo do Espírito? Se nós não semeamos na nossa vida? Veja que há um ditado que diz, um velho ditado, e é verdadeiro: semeie um pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Não devemos pensar que somos vítimas passivas diante dos frutos que brotam independente de nossa vontade. Não é bem assim. Vai nascer o fruto da semente que plantarmos. Esse é um princípio da santidade, vitalmente importante e muitos negligenciando. Não somos vítimas indefesas pela nossa natureza, temperamento, ambiente. Pelo contrário,
nos tornamos dependentes principalmente de como nos comportamos. Nosso caráter é formado pela nossa conduta. Veja que a nossa conduta, ele tem que testificar. Essa conduta tem que ser testificada para aqueles que olham para nós. Se eu não acredito, se eu não exerço a semeadura, os meus filhos também não vão fazer. A minha casa também não vai fazer. Se o meu próprio pai, que diz que serve a Deus, não faz essas coisas, por que eu vou fazer? E a gente sempre olha para os pais como exemplo. Você está sendo um exemplo para a sua casa? Para que amanhã seus filhos possam prosperar, seus filhos possam viver numa bênção? Ou você está vendo o que está acontecendo com eles? É a mesma coisa que está acontecendo com você. Dá um passo para frente e 3 para trás. E o meu conselho é que você não desista de semear o bem. Seja muito cuidadoso com seus pensamentos, suas palavras e ações. Pois as semeaduras da carne dão fruto muito mais rápido do que a semente do Espírito. Isso acontece porque é uma forma mais elevada de vida, frequentemente crescer mais devagar do que a forma inferior. Dessa maneira, o que semeamos para o Espírito, geralmente cresce mais lentamente do que aquilo que semeamos para a carne. Por causa disso, o apóstolo Paulo nos exorta a não desistirmos de semear o bem. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 ao 10, nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos grande colheita. Às vezes, quando eu vejo isso, que sou do sertão, me lembro a alegria da plantação do café que o meu pai fazia. Tinha, ele falava arroba de café. Quando dava um número maior do que o outro ano, a alegria dele era muito grande. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o que é bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Vejam que na vida cristã somos muitas vezes atentados a desanimar, a relaxar e até mesmo desistir. Por isso, o apóstolo Paulo nos dá este incentivo, dizendo-nos que fazer o bem é uma semeadura. Veja que, se um lavrador está cansado e desiste no meio da plantação do campo, ele vai colher o quê? Pouco. Ele não vai poder colher o que se ele tivesse plantado todo o terreno. O mesmo acontece com as boas obras. E em Tiago, capítulo 5, versículo 7, nos diz: por isso, irmãos, paciência, até que o Senhor venha. Veja como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós nos apressamos, nós queremos as coisas do nosso jeito, mas a palavra própria diz que existe um tempo determinado entre a semeadura e a colheita. No livro de Provérbios diz que há um tempo de plantar, um tempo de colher. Nós sabemos que há coisas que plantamos que nós mesmos colhemos, mas há outras semeaduras
que são feitas para os nossos filhos colherem. Do plantio à colheita. Nós temos aqui a questão da planta, do plantio do arroz. Leva 3 a 4 meses. Mas já a semente de uma castanheira leva 40 anos. Ninguém planta uma castanheira, uma semente de castanheira para si, mas para as próximas gerações. Veja como é interessante. Paulo, em Romanos capítulo 7, 2, versículo 7, diz que a atitude de perseverar em fazer o bem é um sinal daqueles que possuem fé genuína no Senhor. Qual é o tipo de fé que você está tendo? Será que a sua fé é genuína? Será que ela nasce dentro do coração? Ou será que ela vive em função da fé dos outros que você nunca provou? Há muitas pessoas, nós falamos até na semana passada, sobre pessoas mancas. Eu podia dizer também, são pessoas como um carrapato. Tenta a oportunidade de se grudar na fé dos outros. E não busca isso que Deus realmente dá a cada um. Nós temos que ter experiência, nós temos que buscar essa experiência. A semeadura deve ser uma prática, irmãos. Deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. A Bíblia nunca nos aconselha lançarmos só uma semente. Em todos os exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam. Mas a insistência e a constância nos levarão a colher frutos. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabe qual a prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Por outro lado, não podemos perder de vista que Deus nos mantém ciente de que a colheita virá. Ele alimenta em nós uma expectativa genérica de que em algum momento alguns dessas sementes produzirão o seu fruto. A pergunta nessa noite é: que tipo de semente você realmente está plantando? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude no querer colher bons frutos? A palavra de Deus diz: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 e de 30 grãos por um. Por que Jesus falou isso? Porque o propósito é que nós entendêssemos que nós precisamos obedecer, que nós precisamos viver de acordo com aqueles princípios de Deus, não os nossos princípios. Nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos estar preparados, ensinando, não só com as palavras, mas com o nosso exemplo. Exemplo de confiança, certeza de que Deus é o provedor, Ele é a fonte que supre as tuas necessidades. Agora, pare um pouquinho.
Às vezes a gente vê aqui na televisão, me lembro também quando jovem, que ia passar as férias no interior, e via meus tios capinando, preparando a terra, num sol árduo, aquele sol pesado, e eles ali capinando e preparando a terra para receber a semente. E às vezes, hoje eu vejo tudo isso mais maduro, e eu vejo, meu Deus, eles têm muita fé. Nós hoje, tudo está nas nossas mãos. Tudo é fácil. Mas na vida do meu pai, as coisas eram difíceis. O plantio era difícil, não sabia se ter chuva. Poderia vir uma chuva muito boa, como também a seca. E aí a gente percebe que as pessoas, elas plantavam na confiança de que Deus ia suprir com a chuva. E eles não iam plantar 1 quilo de feijão, porque se plantasse 20 ou 30, 40 quilos de feijão, ia perder, não. Eles sabiam que podiam confiar em Deus. E a chuva brotava, regava os campos, e o milho crescia, o feijão crescia. E os seus olhos contemplavam de alegria pelos feitos de Deus. Somos ingratos. Hoje nós temos o que comer, o que vestir, o que nós queremos, nós podemos comer. E ali o agricultor, às vezes, se limitava em comer uma rapadura com farinha e feijão e toicinho. Essa é a verdade. Mas eles tinham confiança de que Deus era a fonte da produção deles. E a gente olha para nós hoje, quantas pessoas têm reclamado da vida, quantas pessoas, mesmo com tanto dinheiro, e não investe aonde as traças não comem, aonde o ladrão não rouba, porque a ganância é gerada nos seus corações. Queridos, nós precisamos entender que nós não levamos nada para lugar nenhum. Qual é o legado que você quer levar? Então procure semear em bons locais. Procure levar a palavra de Deus àqueles que ainda precisam ouvir. Tenha amor pela obra do Senhor. Tenha obra pela obra do Senhor. Eu gostaria que agora você curvasse sua cabeça, para que a gente pudesse ler, aliás, pudesse orar pedindo a Deus para tirar toda a avareza do nosso coração. Quando a palavra de Deus diz, me lembrei agora de Malaquias capítulo 3, versículo 8, 10, aliás, diz assim: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, olha aí, a semente. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Significa semeadura. Semear e ver
a mão do Senhor trazendo a prosperidade à tua casa, ao teu lar, aos teus filhos. A prosperidade, ela não é só o dinheiro. A prosperidade, ela não é só aquilo que nós temos como patrimônio. A felicidade, a paz espiritual é a melhor prosperidade que nós podemos ter. O entendimento de quem é Deus na nossa vida. Eu queria orar por você, para que você não seja essa pessoa que não sabe aonde semear, que não entendeu ainda o que é semear. E que aquelas 3 perguntas, o que você traz à casa do Senhor é como investimento ou como esmola? O que você traz para a casa do Senhor é uma obrigação ou uma devoção? O que você traz para a casa do Senhor é como gratidão, com alegria? É isso que você faz? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos dar com tristeza. Não devemos dar de qualquer jeito, mas com desprendimento, sabendo que Deus é o Senhor na minha vida e da sua vida, e é Ele que supre as nossas necessidades. Pai querido, Pai amado, nesse momento em que nós nos colocamos diante de Ti, sabedor que não podemos fazer nada, Pai, se o Senhor não estiver conosco. Essas palavras, tudo que foi falado aqui, se não tiver a Tua unção, se aquele coração que está ouvindo hoje, essa semente, aonde está sendo lançada essa semente da Tua palavra, não abrir a terra, não fazer o trabalho, não fizer o trabalho para receber com amor, não vai poder gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos da comunidade cristã Rehobote nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe esse culto de doutrina aos nossos irmãos, Pai, para que eles possam despertar na obra do Senhor. Nesse momento, Senhor, em que nós estamos aí na questão da igreja, Senhor, do novo local, que nós precisamos da ajuda do Senhor para nos orientar, para que a gente possa, Senhor, estabelecer ali a obra do Senhor naquele lugar. Nós entregamos em Tuas mãos, precisamos, ó Deus, da unidade dos irmãos, das mãos dadas neste momento, para enfrentarmos os grandes desafios que vêm pela frente. Mas, Senhor, eu nunca desisto dos desafios, porque eu sei que se aqueles que não querem semear não são obrigados, mas certamente aqueles que semearem vão ser abençoados, porque isso já é prova em nossas vidas do que o Senhor tem feito. E o Senhor diz: prova de mim, se eu não abrirei os céus, a janela, e abençoarei. É isso que o Senhor faz. Pai, abençoa nossos irmãos, pois assim nós Te oramos, e já agradecido em nome de Jesus. Quero também orar por aquelas pessoas que se encontram enfermos ainda da nossa igreja, Pai, aqueles que estão no hospital, a Dona Núbia, Senhor, lá casada com o seu João, que morreu. Pai, toma aquela mulher em Tuas mãos, levanta ela daquele leito. Nós também queremos Te pedir, Senhor, pelo Clécio, que ainda está se recuperando. Senhor, por aquelas pessoas que realmente tiveram o início desse Covid, nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade, porque nós confiamos em Ti. Tu és a nossa fonte de vida, Tu és a nossa esperança. É assim que nós oramos, e já agradecido, em nome do Senhor Jesus. A eterna consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e sempre. Amém.
Que Deus abençoe a todos. Amém?